separar a identidade da pessoa do seu erro. Essa é uma aplicação pastoral profundamente coerente com o texto de Efésios 6,12, que diz: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Aqui está uma questão profundamente importante para nós que somos pregadores, anunciadores, proclamadores do Evangelho do Senhor Jesus. E o próprio Jesus é o nosso maior exemplo. Mas o que Paulo está dizendo no contexto desse texto? Paulo está ensinando que o verdadeiro inimigo não são pessoas, mas forças espirituais que operam por trás das estruturas, sistemas e inclinações humanas. Ele está deslocando o foco do conflito. Não é pessoa contra pessoa, é reino de Deus contra forças que deformam a criação. Isso já nos dá um princípio pastoral importantíssimo. Se a luta não é contra a carne e sangue, então a pessoa nunca é o inimigo final. Então, separar a identidade de comportamento é bíblico? Sim, e isso aparece ao longo de toda a Escritura. Jesus faz isso constantemente. Como falei, ele é o nosso maior exemplo. A mulher adúltera, ele confronta o pecado, mas não a reduz ao pecado. Está lá em João capítulo 8. Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele repreende a influência por trás da atitude, mas não rejeita Pedro como discípulo. Mateus capítulo 16. Na cruz, ele ora: Pai, perdoa-lhes. Ele vê ignorância e influência, não apenas maldade consciente naquelas pessoas. Então a lógica bíblica é clara: o erro deve ser confrontado, a pessoa deve ser restaurada. Isso ecoa a Gálatas 6,1. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Observe: restaurar, não rotular. Porque isso é importante espiritualmente e pastoralmente. Quando rotulamos alguém pelo erro, transformamos a pessoa no inimigo. Cancelamos a possibilidade de redenção. Uma vez que a pessoa é minha inimiga, eu vou querer destruí-la. Reforçamos vergonha em vez de promover arrependimento. E aqui é uma questão muito séria. Por quê? Porque a vergonha diz: eu sou o erro. E muita gente tira a vida por causa disso. E é claro, aqui é o estágio final. A pessoa, ela se vê, ela se enxerga como sendo o erro. E tem muita gente que se destrói exatamente por causa desse entendimento equivocado, que é gerado exatamente por esse tipo de comportamento de quem está falando. Reforçar a vergonha não leva a pessoa ao que de fato importa, que é o arrependimento saudável, que diz: eu cometi um erro. Veja que é diferente. Eu sou o erro de eu cometi um erro. Separar a identidade de comportamento preserva a dignidade da imagem de Deus. As pessoas são, como diz o texto lá em Gênesis, imagem e semelhança do Senhor. Mantém firmeza ética, evita a cumplicidade com o pecado, permite confrontar sem desumanizar. Cuidado com dois extremos. Essa aplicação precisa de equilíbrio. Não é relativizar o pecado. Não é chamar de opressão espiritual toda responsabilidade pessoal. Mas também não é demonizar pessoas. Não é transformar alguém no rótulo do seu pior momento. Nossa, que palavra poderosa. Essa palavra tocou o meu coração. Vou repetir. Não é transformar alguém no rótulo do seu pior momento. Efésios 6 nos lembra a influência espiritual real. Mas toda pessoa continua responsável por suas escolhas. Uma formulação postural madura poderia ser: nossa luta não é contra carne e sangue. Por isso, enfrentamos o erro com firmeza, mas nunca transformamos pessoas em inimigos. Combatemos o pecado, cuidamos da pessoa. Isso é profundamente cristocêntrico. Não é transformar a pessoa no rótulo do seu pior momento. A pessoa pode estar ali vivendo o pior momento da sua vida, e Deus quer usar a sua vida para ajudá-la a sair daquela situação. Você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa.
Essa pessoa, ao testemunhar do que Deus fez na vida dela, pode citar você como sendo a pessoa que Deus usou. Então, que possamos separar a pessoa do seu erro. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades espirituais. Que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê o discernimento, a sabedoria para lidar com essas situações. A minha oração é que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê a condição e a condução necessária para que sejamos bênçãos na vida de pessoas que precisam ser ajudadas. Que possamos enxergar com os olhos do Senhor Jesus o coração das pessoas e ver suas necessidades e que elas precisam da graça do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique com Deus. Se você não é inscrito neste canal, se inscreva, curta, compartilhe, acione o sininho para você receber notificações todas as vezes que a gente postar uma mensagem aqui nesse canal, que tem como objetivo abençoar a sua vida, transmitir o evangelho da salvação, da graça, a boa notícia de Jesus Cristo para aqueles que precisam. Então, eu sou o pastor Varley Santos. Fique com Deus e até a nossa próxima oportunidade.